Oi, bom dia, gente. Domingão, faz um tempo que a gente não se fala, né? E hoje eu resolvi falar um pouco com vocês, porque eu vi no grupo da Doralice lá do Facebook, uma pessoa perguntando se a pessoa que teve AVC era deficiente físico, né? E aí muita gente confusa sobre esse tema, né? Aí eu pensei assim, eu já gravei vários no canal sobre isso, e eu acho que vale gravar sempre, várias vezes, né? Porque é difícil, às vezes, para algumas pessoas aceitar, mas quem teve AVC, ele se torna uma pessoa deficiente física, sim, porque é lesão no cérebro. Por mais que não fique sequela nenhuma, o que é, assim, seria ilusório achar, tô com a minha gatinha aqui, é ilusório achar que não fique nada, mesmo por muitos anos, que você faça toda a fisioterapia do mundo, vai ficar alguma coisinha, né? Mas a lesão foi no cérebro, né? E por isso essa doença tem um CID que diz que a gente vira deficiente físico. A sigla que é usada realmente é a PCD, pessoa com deficiência. Nós temos algum tipo de deficiência, né? É um pouco mental, cognitiva, motora, né? Mas assim, foi feito, no meu caso, por exemplo, eu tive 5 lesões no cérebro, né? Então, vai ficar alguma sequela. A sequela, às vezes, pode ficar uma sequela invisível, né? Que para mim é a pior de todas, é a sequela da exaustão, né? Da fadiga constante. É uma fadiga sem fim. Então, essa sequela ninguém vê. Porque quando você, assim, o deficiente físico em geral, ou chega um cadeirante, por exemplo, a pessoa já vê que a pessoa é deficiente, né? Não tem dúvidas disso. Nossa deficiência é um pouco mais complicada. Agora, o que eu acho mais importante falar é sobre a gente se assumir como deficiente, né? É que, assim, existe um preconceito muito grande e dentro de nós mesmos um preconceito sobre a pessoa, coitada, a pessoa com deficiência, coitadinho, né? As pessoas olham com a pena. Porque talvez em algum momento da sua vida você olhou para alguém desse jeito, né? Só que a gente não é coitado, a gente é um sobrevivente, né? A gente sobreviveu a isso. Que nem um acidente de carro. Então, um acidente de carro, a pessoa, tipo, saiu das ferragens, mas ficou tetraplégico ou ficou paraplégico. Cara, mas foi um milagre ele ter sobrevivido àquele acidente, sabe? A relação um pouco parecida. Por isso que se a gente não se assumir, não vai conseguir nem mesmo nos ajudar, porque a gente tem um monte de direito, né? Direito de passe livre, direito de comprar carro com desconto. E também não vai ajudar os próximos que virão, que serão muitos, a se aceitar. Sabe, existem a maior quantidade de pessoas que você não pode imaginar que é pessoa com deficiência, que ela não fala. E eu não sei se isso é bom. Por exemplo, outro dia eu estava fazendo um programa na rádio com a minha amiga, Vanessa, e falando sobre o PCD, e aí outro convidado dela tirou o aparelhinho do ouvido. Então, ele é surdo, e ele é um PCD, e ele usa o aparelhinho para escutar. Lógico, a sorte dele ninguém vê, né? Então, mas o nosso alguém vê que aconteceu alguma coisa, mesmo aqueles que estão mais reabilitados, às vezes fica uma coisinha, né? Eu, por exemplo, com certeza aconteceu alguma coisa. Nem sabem que é AVC. Chegou num estágio que nem sabe o que é. E me perguntam se eu quebrei a perna, né? Essa é a pergunta tradicional. Quebrou a perna, se machucou, né? Então, assim, enfim. E aí, essa hora a gente tem que falar que a gente sofreu um AVC e contar a história. Mas, assim, é muito importante entender que se autodenominar pessoa com deficiência, você tem que se despir dos seus preconceitos e pensar que você, com isso está ajudando outras pessoas que às vezes ficariam caladas com a deficiência delas, né? E olha, eu vou te falar, grande parte da humanidade tem algum tipo de deficiência. Aquela que tem preconceito para mim é aquela que é a deficiente humanística, de caráter, né? Outro tipo, uma deficiência que eu acho 3 vezes pior do que a nossa, né? A nossa é só física, né? A maior parte. E a dessa pessoa é de caráter, de humanidade, de empatia, de outras coisas. Só que se você alimenta isso,
se alimenta essa sociedade preconceituosa. Eu lembro que minha mãe, quando ela sofreu bastante me ver daquele jeito, ela se foi, as pessoas estão acompanhando. Eu acho que ela descansou e ela sofreu muito em me ver daquele jeito, né? E voltar quase a ser uma criança de novo, ela me ajudar a ir no banheiro, essas coisas, né? E ela sofreu muito. E teve um dia que ela estava dormindo, sonhando aqui no Rio, eu estava aqui, e ela falou assim: ah, eu escutei os vizinhos falando. Ela já estava com um problema de alucinação, a gente teve que dar assim, meio esquizofrenia, né? E ela falou assim: os vizinhos estão chamando sua irmã de aleijada, né? Aleijada. Antigamente chamava-se de aleijada. Que coisa horrível, né? Que nome feio, a pessoa aleijada, né? Então minha mãe já tinha um preconceito, ninguém estava falando, era na cabeça dela, sabe? Então muita coisa está dentro da nossa cabeça. A gente precisa se libertar, a gente tem que olhar para cada dia como uma possibilidade de ganhos físicos, de aprendizado, né? Não estou dizendo que é fácil, não. Principalmente se aceitar, né? Se aceitar como deficiente. O que é legal é a gente tentar trabalhar para que outras pessoas aceitem isso quando elas são um PCD, né? Tem uma deficiência, um AVC, sobrevivi. Tá? É a doença que mais causa morte no mundo, mais que câncer. Isso é um tema que eu quero abordar com muita profundidade ainda com vocês. As pessoas não falam porque tem vergonha, né? Não pode. Então você tem que fazer. Então tem que se despedir do seu próprio preconceito. Eu ainda trabalho nisso, confesso. Não é fácil. Alguns dias para sair, né? E não poder dançar, não poder fazer algumas coisas, me dói mesmo um pouco. Mas a gente está vivo para poder vivenciar isso. Isso já é alguma coisa, né? Então, vamos ficar de boa, aceitar que somos PCDs, que é o nome melhorzinho, essa sigla é melhorzinha, né? E seguir viagem, tá bom? Até o próximo vídeo. Agora eu vou voltar todo domingo fazendo os vídeos, tá bom?